Bom, eu tenho um tema muito importante para falar com vocês, que é sobre pneumotórax. Mas antes de te falar sobre pneumotórax, eu tenho que te dar uma introdução bem rápida sobre a anatomia aqui do nosso pulmão. Show? Olhando para a anatomia do nosso pulmão, para a nossa caixa torácica, eu tenho o quê? Eu tenho os dois pulmões, certo? Meu pulmão direito e meu pulmão esquerdo. Eu tenho aqui na minha caixa torácica o coração, eu tenho grandes vasos como a aorta, tá? Então, a caixa torácica, ela é repleta de um sistema muito importante. Show? Tenho aqui o nosso diafragma, que vai ajudar também na nossa respiração. Tem a nossa traqueia. Sim, a traqueia é por onde nosso ar vai passar, certo? Vai passar até chegar no pulmão, assim como sair do pulmão esse ar. Então é um sistema bem complexo a nossa caixa torácica. Na nossa caixa torácica também, eu tenho algumas películas, tá? Películas que envolvem o nosso pulmão. A primeira dela, que é a mais externa, que é a pleura parietal, tá? A pleura parietal é essa pleura que vai ficar de forma mais externa no meu pulmão. Tem uma segunda pleura que ela vai ficar realmente em contato com a superfície do pulmão, com o tecido do pulmão. Essa pleura eu chamo de pleura visceral, como vocês estão vendo aqui, ó, pleura parietal e a pleura visceral, tá? Entre essas pleuras eu tenho um espaço que eu chamo que é o espaço pleural, show? Que esse espaço ele vai dar uma ajuda quando o pulmão vai expandir, quando o pulmão vai relaxar, certo? Então, o espaço pleural vai ter essas funções. Beleza, professor? Entendendo isso, quando eu falo de pneumotórax, eu estou falando que esse paciente, ele tem ar aonde? Ele vai ter ar nesse espaço pleural. Quando eu tenho um ar nesse espaço pleural, eu vou estar de encontro com o que chamamos de pneumotórax. Show? Então, o nosso pneumotórax, quando eu apresento esse ar na minha cavidade pleural, esse ar ele vai começar a invadir toda aquela cavidade, vai encher aquela cavidade de ar. Quando eu encho aquela cavidade de ar, o espaço pleural, ele vai começar a empurrar o meu pulmão. Ele vai empurrar esse pulmão. Ou seja, ele vai colabar. Esse pulmão vai acabar colabando. E quando eu tenho tanta pressão de ar, porque eu tenho aquele espaço pleural enchendo cada vez mais de ar, ele vai empurrar o pulmão, como também essa pressão vai empurrar outros órgãos. Quais são os órgãos que são empurrados? Vai ser empurrado o meu coração, como também a minha traqueia. E aqui, turma, eu tenho uma condição muito importante. Vocês conseguem observar como o coração está bem apertadinho? Quando esse coração está bem apertadinho, ele começa a bater de forma errada. Também ele não tem espaço para fazer a contração de forma correta. Então esse coração ele vai começar a bombear menos sangue. Se o coração bombeia menos sangue, o meu corpo vai entender o quê? Opa, se está bombeando menos sangue, então eu preciso acelerar ainda mais esse coração para tentar empurrar o máximo de sangue possível. Então aqui eu vou começar a ter também ataque cardíaco. Porque esse coração ele não está conseguindo expandir de forma correta para mandar esse meu sangue de forma também correta. Porém, há outra condição. O sangue oxigenado é o sangue arterial. É o sangue que sai do meu coração para o meu corpo. E eu tenho o sangue venoso que ele vai drenar, certo? Drenar todo aquele sangue que não está tão oxigenado, vai levar para o meu coração e esse sangue vai para os pulmões ser oxigenado novamente. Beleza, sangue venoso chega no coração, sangue arterial sai do coração. Porém, turma, vocês conseguem observar que eu não estou respirando de forma correta, porque um dos meus pulmões ele está colabado. E se eu não respiro de forma correta, infelizmente o meu sangue também não vai sair de forma oxigenada adequada, não vai ter essa oxigenação de forma adequada. Então, aí o coração trabalha mais ainda, porque o meu corpo vai pedir oxigênio. O meu corpo vai pedir cada vez mais oxigênio, mas não está sendo tão efetivo. Vocês conseguem observar também, tá? Você consegue observar também que a traqueia do paciente ela está deslocada por conta dessa pressão. Eu tenho o que chamamos de desvio da traqueia. Então, esse paciente que sofreu um trauma no tórax, que esse trauma ele pode ser aberto ou fechado,
Observa a traqueia desse paciente. Se a traqueia estiver deslocada, eu tenho ali o nosso pneumotórax. Show, turma? Pneumotórax. Observa o desvio da traqueia. Então é por isso, quando você está realizando a avaliação do paciente, avalia como é que está a traqueia do paciente. Porque, ó, tem alguns tipos de pneumotórax. Temos o pneumotórax aberto. Qual é esse pneumotórax aberto? O paciente levou uma facada, levou a facada e tirou a faca, né? Ó, levou, tirou. Quando acontece isso, o ar também vai começar a entrar na pleura, tá? E aqui também pode entrar sangue. Aí eu vou ter pneumohemotórax, tá? Então, essa condição também pode aparecer nos pacientes. Professor, beleza. E aí, tem essa condição que o paciente levou a facada, tem um pneumotórax aberto. Tem outro, que é o pneumotórax hipertensivo. E aqui, esse pneumotórax, ele vai estar fechado. Ele não vai ter uma abertura ali onde que você consiga ver onde o paciente levou uma facada ou levar algum pérfuro cortante ali naquela região. Não tem. É fechado. Ok? Então você vai avaliar conforme a clínica desse paciente, como eu acabei de te falar. E uma das clínicas que você vai avaliar é em relação à ausculta pulmonar. Na ausculta, os murmúrios vesiculares vão estar diminuídos. Você não vai escutar os murmúrios vesiculares. Por exemplo, você vai lá pegar seu esteto, coloca nessa região. Você não vai auscultar nada, tá? Vai auscultar nada. Vou lá fazer a minha percussão. Feita a minha percussão, o que você vai identificar vai ser um som timpânico. Na minha percussão vai ser timpânico. Olha só como é importante a gente voltar lá para os nossos primeiros semestres, falar sobre a percussão, sobre a ausculta pulmonar. A ausculta vai estar abolida, ou seja, você não vai auscultar nada, e a percussão vai estar timpânico. Por quê? Porque tem ar naquele local. Ah, professor, mas o pulmão tem ar? Sim, mas o ar tem que estar dentro do pulmão e não fora dele. Beleza, turma. Te falei que eu tenho dois tipos aqui de pneumotórax. O hipertensivo, já para dar início aqui à nossa conduta, o hipertensivo eu vou ter que fazer uma descompressão torácica, tá? Uma descompressão. Nessa descompressão eu posso fazer tanto com gel 14, como também com agulha, tá? Com agulha de descompressão. Aí você vai fazer lá no nosso segundo espaço intercostal, certo? Outra conduta também pode fazer, e tanto o paciente com pneumotórax aberto ou hipertensivo vai necessitar, que é do dreno, tá? Esses pacientes necessitam do uso do dreno. Então são duas condutas que a gente vai realizar no tratamento do pneumotórax hipertensivo. Já no pneumotórax aqui aberto, quando você observa o orifício, você vai fazer um curativo que a gente chama, que é o curativo de 3 pontas. Que é esse curativo aqui que vai ajudar, tá, nessa respiração do paciente. Olha só a funcionabilidade desse paciente e a fisiologia dele. Quando o paciente inspira, esse curativo, tá, ele vai fechar, tá? Ele fecha aquela cavidade, certo? E quando o paciente expira, esse curativo, né, esse plástico que você vai utilizar, ele vai aqui expandir, esse ar vai passar. Show? Então esse é o nosso curativo de 3 pontas, é um dos tratamentos para o pneumotórax aberto. Lembra que esse paciente também vai precisar de drenagem, ele vai precisar de dreno aqui também. Show, turma? Então aqui a gente finaliza um pouco mais sobre o nosso pneumotórax.